Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Que alegria poder estarmos na casa do Senhor nessa noite. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 18. O tema da nossa mensagem é levante-se. Amém? Levante-se. Você possa hoje, em nome de Jesus, se levantar e começar um tempo profético, um tempo de abundância, um tempo de vida sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. O texto da palavra de Deus diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Pode tomar o seu lugar, em nome de Jesus. Essa é uma passagem muito conhecida, um texto muito conhecido como o filho pródigo, né? Parábola do filho perdido. E eu quis trazer essa palavra hoje para a sua vida e para a minha vida, para que venhamos entender o que Deus tem para nós nesse tempo. É desnecessário ficar falando da dificuldade, da situação que a gente está vivendo atual. Todo mundo está no mesmo barco, amém? Mas nós estamos crendo que dias melhores virão. Tempos melhores virão. Mas esse texto fala de um filho, um pai que tinha 2 filhos, e o filho mais novo chegou e pediu para o pai a parte da herança, a parte que era dele. E a Bíblia diz que esse filho pegou e saiu da casa do pai com a parte que era dele, de direito da herança. Eu quero falar algumas coisas com você nessa noite, e você vai encaixando na sua vida onde mais você sabe, né? Cada um sabe da sua necessidade, cada um sabe da sua dor. Você vai encaixando aonde essa palavra vai encontrando você, para que no final a gente possa orar junto. Mas esse texto fala de um filho que tomou a decisão de sair da casa do pai. E quantos de nós, muitas vezes, tomamos decisões erradas na nossa vida? Fazemos escolhas erradas. A parábola do filho perdido ou do filho pródigo é a terceira de 3 parábolas que Jesus conta. A primeira é da ovelha perdida. Que ele deixa, como nós cantamos aqui, as 99 e vai atrás da uma. Mas observa que a ovelha, ela não tem discernimento do certo e errado, ela precisa de alguém que guie ela, para que ela permaneça no caminho. Isso fala de pessoas, de irmãos espirituais, de irmãos, que ainda não têm maturidade suficiente para viver a sua vida espiritual sozinha, que precisa de um discipulador, que precisa de alguém para estar conduzindo, ensinando os primeiros rudimentos da fé. Dessa ovelha, a Bíblia diz que o pastor tem que deixar as 99 e ir atrás dela. Também depois a próxima parábola fala que é da dracma perdida, da moeda perdida. Essa moeda fala daquela pessoa que ela já sabe o seu valor, mas ela está perdida dentro da casa. Ela está perdida dentro da casa. Então, quantas pessoas às vezes sabem do seu valor, já encontraram com Cristo, mas estão perdidas dentro da própria casa de Deus. E a terceira fala do filho que foi embora. A Bíblia não diz para o pastor largar as 99 e ir atrás. Essa não diz para varrer a casa diligentemente e encontrar. Não. Essa diz para esperar voltar. Porque quem é filho sabe o seu lugar. E ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que voltar para a casa do pai. E é tão interessante porque quando nós pensamos a respeito disso e ficamos analisando esse texto, você vê que o filho teve motivos, talvez apresentou motivos bons para o pai para ir embora. Teve a sua razão, vamos dizer assim. E quantas pessoas que por ter a sua própria razão, por achar ter razão, se afastam da presença do pai, se afastam da presença do Senhor. Esse filho, ele sai, a Bíblia diz que ele perde tudo. E o último estado dele é cuidando de porcos, apacentando porcos e desejando se alimentar da comida que os porcos comiam. E diz que ele caiu em si, que ele olhou para a situação, que ele olhou ao seu redor. Eu fico imaginando esse filho, olhando para o lado e pensando, cara, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesse lugar? E a gente prega para jovens, e eu já vi muitos jovens falarem para mim que depois de ter ido numa festa, numa rave, numa balada, quando está lá no meio de todo mundo fazendo um monte de coisa, ele fala e pergunta, cara, o que eu estou fazendo aqui? Que não é o meu lugar, não é o meu ambiente.
Não é, porque, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Quando nós éramos escravos, nós não conhecíamos a verdadeira liberdade que é Cristo. Mas uma vez que você prova da liberdade que é Cristo, e você sabe que Ele é bom, depois que você sai, você não consegue achar em outro lugar o que Cristo te deu. E você sempre está lembrando do seu lugar na casa do Pai. Mas existem 3 inimigos que nos impedem de voltar para a casa do nosso Pai: a culpa, o medo e a vergonha. Eu falo sobre isso no livro Clamor de uma Geração. Se você não leu, leia para você ver. O medo nos paralisa, a culpa nos enfraquece e a vergonha não nos deixa voltar para a casa do Pai, voltar para a presença de Deus. Mas aquele filho caiu em si, ele olhou a situação que ele estava vivendo, e aqui eu não sei dizer qual que é a situação que você possa estar vivendo. Mas uma coisa é certa, nessa quarentena, nesse tempo de isolamento, muitas pessoas se fortaleceram no Senhor, mas muitas enfraqueceram. Mas muitas se acharam em Deus, mas muitas se perderam. Muitas não oram mais, muitas não leem mais a Bíblia, muitos não jejuam mais. E nesse ponto, as lutas são boas, porque as nossas lutas, as nossas provações, elas nos fazem orar mais, elas nos fazem jejuar mais, elas nos fazem ler mais a palavra de Deus, nos agarrar nas promessas de Deus. Não que Deus queira mandar luta para que a gente, para que a gente venha, tem que orar mais. Ele deseja que você queira orar, você queira jejuar, você queira ler a Bíblia. E mais do que isso, irmãos, você ame a Ele de todo o seu coração, como seu Pai, como alguém que deu a vida por você. Você é filho de Deus. Tem um texto que diz que a gente não pode dar pérolas aos porcos, porque o porco não sabe o valor de uma pérola. Se entregar uma pérola na sua mão, você sabe o valor de uma pérola, porque você não é porco. Mas se você largar uma pérola no chiqueiro, o porco vai pisar por cima, porque ele não tem ideia do valor de uma pérola. E eu quero te falar nessa noite, você é uma pérola para Deus. Você não é alguém simplesmente que está ocupando espaço nessa terra. Você é um filho de Deus. E como filho de Deus, a sua essência é príncipe e princesa do Senhor. Você tem um legado espiritual e você tem uma realeza dentro de você. Ah, pastor, mas eu não me sinto assim. Pois Jesus está dentro de você. Então o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores habita em você. Aquele filho caiu na real, ele ficou maquinando, ele disse, olha, eu já sei o que eu vou fazer. Na casa do meu pai, os empregados têm abundância de pão, não falta nada para eles. Eu vou chegar lá e vou dizer, pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me de mim um dos teus trabalhadores. Mas uma coisa que aquele filho teve que fazer primeiro é se levantar do lugar onde ele estava. Você nunca vai conseguir se aproximar de Deus se você não se levantar do lugar onde você está. Aonde você caiu, aonde você se afastou de Deus, aonde você está longe de Jesus, volta lá, se levanta e volta para a casa do Pai. E não fique dando desculpas do seu estado atual, porque aquele filho estava sujo, com roupa toda suja, rasgada, fedendo, apacentando porcos, mas ele diz, eu vou me levantar, porque essa não é vida para mim. Eu vou me levantar porque eu não fui criado para ficar longe do meu Pai. A gente só sabe a falta que o nosso Deus faz quando nós estamos longe dele. Quando as batalhas vêm e você olha para o lado e fala, cadê o papai que sempre me ajudou? Cadê Deus que sempre estava presente na minha vida? Porque a diferença da ovelha para o filho é que a ovelha, o pastor tem que ir atrás. O dono vai cobrar. Ele diz, olha, vá atrás. Mas o filho, ele escolheu sair. E ele tem que escolher voltar. Porque se ele não voltar pela força dele, não vai haver amor. Não vai ser amor genuíno pelo Pai. Sabe que aquele filho caiu na real e ele veio humilhado, sujo. E quando ele está chegando, a Bíblia diz que o pai voa no pescoço dele, dá um abraço nele. Manda trocar as roupas dele, coloca sandálias nos pés e um anel no dedo. Manda matar um novilho e começa a fazer uma festa. E ele diz, esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Esse pai representa Deus. Eu e você não fomos criados para viver longe dele.
Nós somos criados para estar dentro da casa do Pai, sobre a unção do Pai, sobre a liderança do Pai, sobre os cuidados do Pai, servindo, trabalhando, envolvidos com aquilo que pertence ao Pai. Eu quero te falar que o reino de Deus não é nosso, não é meu, não é seu, ele é de Cristo. E nós precisamos entender, tem gente que dá desculpa, mas eu não faço isso porque eu sou líder do não sei o quê. Eu não faço aquilo porque eu sou pastor do não sei o que lá. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Lá no céu não vai haver pastor. Lá no céu não vai haver bispo. Lá no céu não vai haver líder de célula, supervisor de célula. Lá no céu só vai haver filhos de Deus. Então nós precisamos voltar para a casa do Pai. Entender que Ele tem um lugar preparado para mim e para você, perto dEle. Mas não tem como falarmos disso sem falarmos do outro filho que ficou. O outro filho talvez era orgulhoso, soberbo, porque ele pensava: eu nunca decepcionei meu pai. Eu sempre fiquei na casa do pai, eu nunca fui embora, eu nunca desviei. Eu sempre estive aqui. E quando ele ficou sabendo da festa, ele perguntou o que estava acontecendo, e o empregado falou que o irmão dele tinha voltado. E ele ficou muito triste com essa notícia. Em vez de ficar alegre porque o irmão voltou, ele ficou triste. Porque meu pai nunca me deu nada para mim. E aquele pai vira para ele e fala: filho, tudo isso aqui é seu. Tudo é seu. A gente não entende, irmãos. A gente às vezes quer julgar aquele irmão que andou afastado da presença de Deus, fez e aconteceu e agora volta para Jesus. E aquele crente que é santo, né? Entre aspas, santarrão, julgador, fica, e agora volta com essa cara deslavada, já aprontou e fez, aconteceu, e agora volta desse jeito. Eu quero te dizer, irmãos, o Senhor não nos fez juiz, porque pior do que sair e fazer um monte de coisa errada e voltar para a casa do Pai, é estar perdido dentro da casa do Pai. Aquele filho estava perdido dentro da casa do Pai, ele nem sabia o que ele podia fazer, ele nem sabia quem ele era dentro da casa do Pai. Tem muita gente moralista, legalista, uns santarrões, que não valoriza o seu lugar dentro da casa do Pai. Ele se vê como um ungido, mas não como filho. E não se alegra quando o irmão que estava perdido volta. Não se alegra quando o irmão que estava afastado da casa do Senhor volta para Jesus. Irmão, nós temos que fazer festa quando alguém decide voltar para Cristo. Hoje o meu dia foi ganho no primeiro culto. Uma pessoa me procurou no final e falou: pastor, essa mensagem foi para mim. Eu me criei na igreja, me afastei dos caminhos do Senhor, mas eu quero firmar com Jesus. Irmãos, eu ganhei meu dia hoje. Em saber que alguém está firmando com Jesus, alguém está voltando, sabe? Alguém que está recebendo hoje o abraço do Pai, está recebendo de novo o seu anel de filho, porque aquele filho nunca deixou de ser filho. Só que a gente precisa entender que o nosso Pai é amoroso, Ele é justo, Ele tem justiça, Ele nos trata com afeto, mas Ele também é enérgico. Essa semana aconteceu uma situação na nossa casa. Eu procuro aprender com Jesus em todas as situações. O Davi virou suco na hora do almoço. Virou na mesa, na cadeira, no banco. Na mesma hora, eu chamo isso da síndrome da natureza de Adão. Na mesma hora ele virou para André e falou assim: mamãe, não fui eu, foi o Mano. Só que o Mano estava do outro lado. E eu já tinha terminado de almoçar, estava só observando ele. Aí eu pensei, a natureza de Adão, né? Como a gente é rápido para dizer: não fui eu, foi fulano. A culpa não é minha, é do ciclano. Aí eu fui lá, peguei na mão dele, olhei dentro do olho dele e falei: filho, foi você, o pai viu. Foi você que virou. Quando eu olhei dentro do olho dele, falei isso para ele, ele começou a encher os olhos d'água para chorar, o beiço subiu. Você sabe como é que é criança? O beiço subiu. E eu falei: mas vem cá, fica tranquilo, a gente vai limpar isso. Aí peguei um pano, coloquei um pano na mão dele e botei a minha mão sobre a mão dele e a gente começou a limpar o banco. Eu falei: filho, foi você. Agora vira para a mamãe e fala: mamãe, fui eu, mas eu estou limpando. Ele virava para André e falava: mamãe, fui eu, estou limpando. Aí André perguntava: filho, quem foi? Foi o Mano.
Aí eu voltava de novo e ensinava para ele de novo. Umas 3 vezes ele disse, foi humano, até que lá pela 4ª vez ele falou, mamãe, foi o Davi. Irmãos, muita gente talvez olharia uma cena dessa e ficaria rindo, brincando, achando graça que ele se safou. Mas sabe o que eu quis ensinar para o meu filho? Dizer para ele, filho, eu te amo. Não pelos erros, você não vai deixar de ser meu filho pelos erros que você comete, mas a gente vai consertar junto. O que eu quis dizer para ele foi isso, você errou, mas a gente vai consertar junto. E tá tudo certo, pronto. Sabe, é isso que a gente precisa entender, que quando Deus olha para mim, para você, Ele olha desse jeito. Diz, filho, você errou, tá tudo certo, vamos consertar, pronto. E Ele vem, pega o pano, coloca na sua mão e coloca a mão dele sobre a sua e vamos limpar isso aqui. Agora, assume a sua parcela de culpa. Não coloca a culpa em líder, não coloca a culpa na igreja, não coloca a culpa no sistema, não coloca a culpa no governo. Assume a sua culpa. Você está onde você está por causa das suas escolhas. Você chegou onde chegou por causa das suas escolhas. Então limpa essa sujeira. Mas deixa o Pai colocar a mão dele sobre a sua, para te ajudar a limpar, te ajudar a conduzir. Sabe, irmãos, aquilo me ensinou muito. E eu creio que criou uma memória no coraçãozinho do Davi. Eu não queria que, sabe, se eu deixasse isso passar sem ensinar algo para ele, amanhã ele ia estar no trabalho, ia fazer uma coisa errada e ele ia dizer que foi o colega dele. Depois na escola ele ia fazer uma coisa errada e ia dizer que foi o amiguinho. Na vida ele ia levar como exemplo para a vida dele. E a gente entende que Deus ele nos trata dessa forma. Você consegue entender? Que Deus ele é amoroso conosco, nos perdoa, nos ama, mas Ele também nos ensina. Ele também quer nos ensinar, Ele também quer nos corrigir, Ele também quer nos disciplinar, no sentido em amor, com afeto. Eu não deixei ele chorar, eu falei, filho, calma. Você errou, ponto, assume, vamos limpar, eu te ajudo. Isso aproxima o coração do filho com o pai. Foi exatamente isso que aquele pai fez. Filho, calma, eu sei que você está sujo, está todo errado, mas cara, você é meu filho. Você não deixou de ser meu filho e eu não vou te amar menos pelo seu estado. Pelo contrário, eu não vou deixar você do jeito que você está. Tem uma frase antiga que a gente costumava falar como crente, né? Venha como está. Exatamente, venha como você está. Mas entenda que Ele não vai deixar você do jeito que você está. Ele vai transformar você. Ele vai te dar novas vestes. Ele vai colocar um anel no seu dedo, sandália nos seus pés e vai fazer uma festa. Sabe o que eu aprendo também aqui? Que para Deus fazer uma festa, Ele não precisa do filho. Ele não precisava da permissão do filho mais velho para fazer a festa. Ele era o pai, Ele que manda, Ele fez. Está na hora de nós nos levantarmos, irmãos. A gente pode ficar dando desculpa dessa quarentena, pode ficar dando desculpa do isolamento social, pode ficar dando desculpa do corona, desculpa de tanta coisa, mas é a hora de nós nos levantarmos e ir ter com o nosso Pai. A mensagem que eu quero que você grave no seu coração: levante-se de onde você está e vá ter com o seu Pai, vá ter com Cristo, vai falar com Ele, vai abrir seu coração. Ah, pastor, mas eu estou longe, não importa, começa hoje a orar, começa hoje a voltar, começa hoje a buscar a presença, começa hoje a clamar pelo Senhor, e eu tenho certeza, irmão, que você não vai ficar desamparado. Aquele filho caiu na real. Talvez está na hora de eu e você ficar olhando para o lado, os nossos lados, ao nosso derredor, e ver se o ambiente ao qual nós estamos inseridos, se a vida que nós estamos vivendo hoje, ela está nos levando para perto ou para longe de Deus. Se está nos levando para perto, joia. Se está nos levando para longe, levante-se e vá ter com seu Pai hoje. Essa mensagem de hoje é para animar você, para despertar você para um novo tempo, para que você cresça, irmão, não importa, porque uma coisa que esse isolamento mostrou para mim e para você: você não depende mais de pastor para você ter vida com Deus, porque agora é você e Ele. E quando a igreja não podia reunir e fazer culto, é você e Ele, e vai chegar um tempo que vai ser você e Ele. Por isso que é necessário que nós viemos buscar a Deus na nossa casa, no secreto. É muito bom estar aqui com os irmãos e é essencial. Eu digo que a igreja, ela tem duas asas. Uma asa é a nossa célula, outra asa é o culto. A gente tem as microcélulas, que são as células nas casas.
Isso tudo é importante. Mas a sua vida com Deus é quando você fecha a porta do teu quarto. Ou vai para a tua sala, coloca um louvor, dobra o teu joelho. E começa a clamar pelo Senhor. Por intimidade com Ele. Pai, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero descobrir os teus segredos. Eu quero poder abraçar o Senhor. Eu quero preencher o vazio que está dentro do meu coração. Eu não quero ficar cuidando de porcos. Meu lugar não é aqui, eu sou filho. E pode ter certeza, irmão. Quando eu vejo alguém afastado da presença de Deus, que eu não gosto da palavra, desviou, né? Mas alguém que saiu dos caminhos do Senhor. Quando eu vejo alguém assim, eu tenho só uma certeza no meu coração: esse filho vai voltar. Porque ele sabe que não há outro lugar como a casa do Pai. Não há. Você pode tentar achar vários lugares, mas não há um lugar como a casa do Pai. Eu lembro, olhando aqui para alguns irmãos, eu vejo alguns deles. Irmão Juarez, né? Quanto tempo você está conosco aqui, Juarez? 5 anos, né? Mas você não estava congregando quando veio? 15 anos longe da presença. Vai dizer que todos os dias você não lembrava. Não dizer todos os dias, mas frequentemente você lembrava do seu lugar. Quando está sozinho, cara, quando você está só você junto, você olha para o seu lado e você vê, cara, meu lugar não é aqui. Eu tenho um pai que me ama. Eu tenho uma casa. Meu lugar não é aqui. E volta. Você está entendendo? Volta. Porque sabe que é filho. Nunca deixou de ser. Nunca. Mas o medo, a vergonha e a culpa nos impedem de voltar para a casa do Pai. Que você, no nome de Jesus hoje, tenha a sua fé reavivada. Que você queira ter a sua fé reavivada nesse tempo. E firme ainda mais. Para que as coisas já estão melhorando. Mas quando melhorar ainda mais, nós viemos ser uma igreja ainda mais forte. E quando eu falo igreja, não estou falando aqui da IEQ Templo da família só, não. Estou falando eu e você somos a igreja de Cristo. Vamos estar ainda mais fortes e continuar de pé. Sabe por quê? Os nossos pés estão firmados na rocha, que é Cristo. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você, para que você possa agora buscar o Senhor, abrir o seu coração. E se tiver que voltar, volte. Não tenha problema com isso, não. Amém? Feche os seus olhos um pouquinho. Em nome de Jesus. Nós vamos tocar um louvor. Eu quero que você escute um pouquinho antes de orarmos. Pode subir o volume, William.
Aleluia. Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos em tua casa nessa noite. Nós queremos abrir o nosso coração ao Senhor, declarar o nosso amor por ti, Pai. Queremos nos levantar agora no teu nome, Jesus. Não importa as circunstâncias que nos jogaram no chão, as dificuldades que nos colocaram, Senhor, nós nos levantamos hoje no nome de Jesus, na direção da tua cruz, na direção da casa do Pai, da presença do Pai, porque temos a convicção, a plena certeza de que somos chamados para ser filhos, e somos filhos, e quem experimentou ser filho jamais aceita voltar a ser escravo. Nós temos a certeza, Deus, que o Senhor é o nosso pastor, e nada vai nos faltar nesse tempo. Por isso vem Espírito de Deus, pega cada um aqui pela mão. Quem está nos assistindo através dessa transmissão possa ser tocado pelo Senhor de uma forma especial e decida voltar para a casa do Pai, decida voltar para a presença do Pai, voltar e receber o anel, receber as sandálias e as novas vestes. Nós cremos no teu nome e hoje nós decidimos aqui como igreja, nós vamos nos levantar e vamos até a presença do nosso Pai. Clamamos a Ti em oração, aviva a Tua igreja, aviva a Tua noiva nesses dias, Jesus. Não permita que a apatia espiritual venha pegar a Tua igreja nesses dias de isolamento, mas pelo contrário, que todas essas lutas, todas essas provações nos levem a dobrar o nosso joelho e correr para mais perto de Ti. Nós oramos, Senhor, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa nação. Sara, Senhor, cura, Deus, restaura. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos um tempo de cura, um tempo de restauração. Ainda, Senhor, que por diferentes interesses, pessoas queiram ver o pior do nosso Brasil. Nós queremos sim, Senhor, não por questões políticas e ideológicas, mas queremos ver vidas salvas, transformadas, curadas. Ah, Deus, nós profetizamos saúde, profetizamos vida, profetizamos, ó Deus, um tempo de transformação. No nome de Jesus, levante-se hoje, levante-se hoje, levante-se hoje e vá ter com o teu Pai, porque Ele está te esperando para te abraçar, para te curar, transformar você e mudar a tua história, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa fluir no seu chamado, no seu propósito. Não esqueça que você foi criado por um propósito, em nome de Jesus.